Olá, querida igreja, desejamos todos uma boa noite. Para você e sua família que está nos assistindo nesse momento, o culto destinado ao nosso distrito de São Francisco do Sul. Hoje o culto será ministrado pelo departamento infantil da nossa igreja, então sinta-se abraçado e amado por Jesus. Gostaríamos neste momento de iniciar o nosso culto nessa noite com o hino Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Vivendo a verdade, expressando a glória do
obrigada pela oportunidade de louvar o teu nome, mesmo de forma virtual, distantes uns dos outros. Muito obrigada pelo privilégio de poder abrir a tua palavra, de estudar, de ler e de estar em comunhão contigo. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos neste momento no culto evangelístico de domingo à noite. Podemos aqui juntos congregar, ouvir a tua palavra, orar. Obrigada, Senhor, por tuas bênçãos. Acompanha-nos durante este culto. E de forma muito especial, Senhor, use a professora Marlene como uma serva tua neste momento para falar as palavras vindas diretamente do teu trono de graça. Bondoso Deus, fique conosco durante esse culto com a professora Marlene, com cada família representada que está nos assistindo nesta noite. Pedimos por Jesus. Amém. Bom, boa noite, queridos. Bom, está conosco hoje a professora Marlene, ela é nossa departamental do Ministério Infantil. Quem tomou a iniciativa desse culto foi a Sueli, nossa coordenadora aqui da Igreja Central, mas, diante do privilégio de termos a professora Marlene conosco, ampliamos esse convite a todo o distrito para estar conosco agora e temos o privilégio de ouvir a professora Marlene. Ela irá nos falar, e nós temos um foco especial no culto de hoje, como Ministério Infantil, que é com este jogo, o jogo da família. Todas as coordenadoras das igrejas receberam esse material para ser distribuído às famílias. Tenho certeza que você já deve ter o seu em mãos. Se você ainda não tem, por algum motivo, talvez a coordenadora não encontrou você em casa quando for entregar, entre em contato com a sua coordenadora, ok? Lá na igreja da Enseada é a irmã Adriana, ali na igreja de Ubatuba é a Cedenir, ali na igreja do Majorca é a Bruna, ali na igreja do Paulas é a Tariana, aqui na igreja central é a Suelen, e ali na Igreja da Reta estamos sem uma responsável, então entre em contato com o pastor Lauro, ele vai entrar em contato comigo e esse material vai chegar até você, tá bom? É um material fantástico, organizado e dado de presente para as famílias pela nossa igreja. E a Prof. Marlene agora está aqui conosco para falar um pouquinho para nós desse projeto e do privilégio que é estarmos em família fazendo culto familiar. Professora Marlene, boa noite, bem-vinda. A palavra é sua agora, que Deus lhe use poderosamente. Olá, boa noite. Quero primeiro fazer o teste e ver se vocês estão me ouvindo bem. O som está ok? Beleza. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Suelen, pelo convite. Para mim é um grande privilégio estar participando desse culto de adoração ao nosso Deus neste momento aqui com vocês, com os membros de São Francisco do Sul, né? Eu confesso a vocês que eu gostaria, na verdade, de estar pessoalmente aí, de poder dar um abraço em vocês, né, de conhecer pessoalmente, conhecer a história de cada um. Eu sou apaixonada em ouvir histórias, eu gosto muito de conhecer sobre a vida das pessoas. Mas, infelizmente, não podemos, né, então estamos aproveitando os meios que nós temos aqui. Deus nos deu o privilégio de ter a tecnologia para nos unir, e não é este o motivo, né, o distanciamento que vai impedir de nós adorarmos o nosso Deus. Quero agradecer de uma forma especial a cada professora do Ministério da Criança, do Ministério do Adolescente. Quero agradecer a cada líder, coordenadora, né, a Adri como nossa distrital aí. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Vocês têm feito a diferença aí no distrito de vocês. Então, nosso muito obrigado de coração. Também quero deixar aqui o forte abraço ao pastor, né, a esposa, que tem sempre nos apoiado também nesse ministério. Que Deus continue abençoando aí o distrito, abençoando os trabalhos, mesmo em momentos difíceis que nós estamos vivendo. Queridos, nós estamos este ano trabalhando com um tema muito interessante com o Ministério da Criança e do Adolescente, chamado Discipulado da Família. E no Discipulado da Família, nós temos um projeto, que a Adri já mencionou aí, que chama Tempo em Família. E essa caixinha que você viu que ela mencionou é um dos materiais que nós planejamos, né? Infelizmente, pela pandemia, nós tivemos que parar um pouquinho com o projeto, mas para o ano que vem teremos mais novidades. E essa caixinha, assim, foi projetada, foi programada com um fim muito especial, com o fim de resgatar valores que as famílias estão perdendo. E um desses valores é a comunicação, é o diálogo. Então, eu peço a você que recebeu, é um presente de coração aqui da nossa associação para você. Você que recebeu, use essa caixinha. Você vai descobrir, ao passar dos dias, que ela é muito importante, que ela vai fazer a diferença
lá na sua família, tá bom? Isso é um carinho aqui da nossa associação para vocês. Nós falamos aqui de família, então queremos meditar na palavra de Deus, e eu gostaria de convidar você que está aí em casa acompanhando esse culto conosco, para pegar sua Bíblia, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 2, o verso 1. E eu gostaria que você acompanhasse aí conosco, né? Êxodo, capítulo 2, o verso 1. Mas antes, vamos fazer mais uma oração? Orar nunca é demais, né? Vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos aí como você está, em seu lar, em sua casa. Reúna a família, feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, nós, neste momento, Senhor, abrimos a Tua palavra, queremos adorar a Ti através da leitura da Tua palavra, queremos entregar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração em Tuas mãos. Por isso, nós suplicamos a presença do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ilumine, nos oriente, que o Senhor ajude a entender a mensagem que o Senhor tem para nós esta noite. Também entregamos em Tuas mãos a nossa família. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Êxodo capítulo 2 diz assim, verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefatou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E aí a história segue, né? Então, estamos tratando do nascimento de Jesus. O nascimento de Moisés. A história de Moisés nos traz grandes lições. Nós podemos tirar diversos ensinamentos aqui sobre a vida de Moisés e sua família. E hoje não é diferente. Nós queremos tirar aqui algumas lições para nós através desta família. Nós sabemos que o povo estava escravo ali no Egito, nesse período. José havia morrido, entrou um novo faraó, um reinado já novo que não tinha os princípios de adorar a Deus, que não tinha compromisso nenhum com Deus. E aí, então, esse novo faraó decide escravizar o povo. O povo hebreu, o povo de Deus, era um povo que crescia muito, se fortalecia, Deus os abençoava grandemente. Então, o faraó, com medo que a nação acabasse tomando ali o seu reinado, faraó, então, decide criar um decreto que jogasse no Nilo, matasse, né, todas as crianças do sexo masculino. Todos os meninos deveriam ser jogados no Nilo. Conhecemos a história e sabemos que Moisés foi protegido ali, foi salvo através da filha de Faraó, e Moisés se tornou um grande líder. Mas o que eu gostaria de chamar aqui a sua atenção para essa história, que é uma história muito conhecida por nós, é que o que fez Moisés se manter fiel aos princípios dos hebreus, aos ensinamentos dos hebreus. Nós sabemos que Moisés foi criado por sua mãe, por Joquebede, por Arão ali, até os seus 12 anos, né? aproximadamente os seus 12 anos de idade. E a partir dessa idade ele foi levado para o palácio, né? Foi entregue para a filha de Faraó, e aí ele seguiu a sua vida, os seus ensinamentos ali no palácio. Mas aí eu fico pensando o que fez com que Moisés se mantesse fiel aos princípios, aos ensinamentos que os seus pais o haviam dado. Pense comigo, Moisés agora foi para o palácio, um juvenil, um pré-adolescente. Ali Moisés passou a ter tudo o que ele desejasse. Moisés tinha ali um melhor celular, roupas de marca. Moisés tinha ali naquele ambiente as melhores escolas. Né? E Moisés foi crescendo, se tornou um adolescente, se tornou um jovem. Moisés poderia ter ali tudo o que ele desejasse.
já como jovem, o melhor carro, poderia ter as festas, ele poderia fechar a boate que ele quisesse para uma festinha particular dele. Ele teria ali tudo, e tinha tudo o que ele desejava. Uma alimentação, né, conforme a alimentação do rei. Mas por que Moisés decidiu? E eu convido você a refletir comigo. Se você hoje recebesse aí, de repente, uma herança grande, você que é jovem, você que é adolescente, você que é um juvenil, ou até nós adultos mesmo, se você recebesse uma grande herança, onde você pudesse ter tudo que você deseja, que você sonha a nível material, você continuaria fiel aos princípios de Deus? Você manteria a sua fidelidade na guarda dos mandamentos? Será que eu continuaria tendo princípios de alimentação saudáveis? Será que a minha vestimenta seria a mesma? E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele tinha tudo e ele decidiu ser fiel aos princípios que ele havia aprendido ali em sua casa. Olha só o que diz lá em Hebreus. Abre comigo a sua Bíblia, pega sua Bíblia aí. Hebreus, verso 11, o capítulo 11, o verso 24. Olha só o que diz aqui. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha que incrível, olha que interessante. Moisés recusou tudo aquilo que o Egito oferecia para se manter fiel aos princípios de Deus. E aí eu posso ver aqui, querido, de forma clara, uma família que foi intencional. E o que é ser uma família intencional? É aproveitar cada momento, é aproveitar cada instante que você tem com a sua família, com o seu filho, para ensinar a ele os propósitos, para trabalhar o caráter dele. Joquebede e Arão conseguiu fazer isso. Eles conseguiram trabalhar o caráter de Moisés. Eles sabiam que eles não tinham muito tempo. Eles sabiam que logo eles teriam que devolver o filho ali para a filha de Faraó, para a princesa. Mas olha só, nós também como pais não temos muito tempo assim. Sabe por quê? Porque o caráter dos nossos filhos, eles são formados até os seus 7 anos de idade. Então, assim, é urgente, o nosso tempo é pouco. Nós precisamos ser intencionais. Eu fico imaginando Arão ali na situação que eles viviam, eram escravos, fabricavam tijolos, e eu fico imaginando ele dizendo assim, olha filho, Moisés, venha cá. Olha que o papai está amassando barro aqui para fazer tijolos. Sabe uma situação que aconteceu muito parecida com essa? Foi quando Deus fez Adão. Ele amassou o barro assim, e ele formou um boneco, e ele assoprou, e ele aproveitava todos os momentos que eles estavam em meio à natureza. Ele dizia, olha filho, tá vendo aquele pássaro? Olha como Deus é bondoso, olha como Deus nos ama. Deus fez tudo isso. Deus ornamentou a terra e colocou Adão e Eva lá. E em todos os momentos ele inculcava, assim como diz lá em Deuteronômio. Ele inculcava, ele colocava na mente dos filhos, e não foi só com Arão, não foi só com Moisés, foi também com Arão, com Miriam. E eles conseguiram trabalhar e aproveitar todos os momentos com seus filhos. E aqui nos deixa uma grande lição. Nós precisamos ser intencionais. O que você tem conversado com seu filho no momento que vocês estão no carro? O que vocês têm conversado entre família, com a família, no momento do jantar? O que nós temos conversado com nossos amigos de faculdade? De repente a gente fala tanto de política, de futebol. Falamos de coisas do dia a dia, precisamos ser intencionais. E aqui eu gostaria de mencionar também alguns papéis importantes que existem entre pai e mãe. Deus nos criou diferentes, né? Deus, quando ele nos criou, claro, fisicamente nós somos diferentes, homem e mulher, mas também emocionalmente nós somos diferentes. Vocês sabem que as mulheres, elas têm uma mudança muito grande hormonal, né? A esposa acorda de manhã feliz, sorridente, cantando, e de repente passa aí meia hora, já está chorando.
E muitas vezes os homens não conseguem compreender muito bem isso, né? Mas é a mudança hormonal, é algo natural da mulher. O homem já não é assim. O homem, Deus o criou com uma, uma situação hormonal mais estável, não tem tantas mudanças assim. Então, o homem, emocionalmente, ele é mais forte, ele é mais seguro, a mulher tem essa variação. E olha só, Deus criou assim, de forma proposital, para que um complementasse o outro, para que um ajudasse o outro. E aí eu quero colocar aqui alguns papéis. O primeiro papel que eu quero colocar aqui da mãe é o papel de dar à luz, né? As mulheres tiveram esse privilégio de ser mães, de gerar, de dar à luz. O segundo papel é nutrir, tanto fisicamente, né? Nutrir o físico e emocionalmente também. Esse é o papel da mãe. Quando uma mãe está amamentando, a forma com que ela pega o bebê, a forma com que ela segura ele ali no colo, ela está transmitindo a ele segurança, ela está transmitindo amor, os olhares, a posição que a criança fica, foi por isso que Deus fez dessa forma, né? Ele fez essa anatomia para que a criança pudesse olhar nos olhos da mãe e a mãe olhar nos olhos da criança. Nesse momento que a mãe está ali com a criança, ela está transmitindo amor, né? Ela está transmitindo o sentimento de que a criança é bem-vinda. Esse é o papel da mãe. Então, assim, a mãe, ela é, ela é a atriz principal, ela é quem cuida, quem orienta até a pré-adolescência, até a criança ali, até se tornar um juvenil, o papel da mãe é a de atriz, é ela que está à frente. A partir dessa idade, a mãe já fica mais atrás e é o pai que toma as rédeas, é o pai que dá a direção. Então, assim, é momentos diferentes na vida da criança que o pai e a mãe vai atuar. É claro que o pai vai estar apoiando a mãe, amando a mãe, porque é fundamental para uma criança ver o amor entre pai e mãe, né? Mas esse é o papel da mãe. Um outro papel da mãe muito importante é ela ser guardiã da autoridade do pai. Olha que interessante. Ser guardiã da autoridade do pai. Deus fez o homem como sacerdote do lar, e a gente vai ver isso aqui. E a mãe, ela precisa ter a sabedoria de guardar essa autoridade. Nós não estamos falando aqui de autoritarismo, não é isso. A autoridade do pai, o pai, ele é autoridade porque é ele quem guia, é ele que conduz. Conduz para onde? Para Cristo. O pai, como sacerdote, é ele que conduz a família, é ele que dá direção à família. E o papel da mãe é exatamente isso, guardar a autoridade do pai. Como que eu guardo a autoridade do meu esposo? Não falando mal dele para as crianças. E aqui há um grande problema. Hoje nós temos, né, e sempre tivemos, situações assim de que pais se separaram, né? Circunstâncias da vida, acabou acontecendo uma separação, um divórcio, que não é o plano de Deus, não é o ideal, mas nós sabemos que acontece. E aí o que acontece? Os pais começam um a falar mal do outro. Isso nunca deveria acontecer. Isso prejudica muito nossos filhos, né? Então, ser guardiã da autoridade do pai. E aí vamos agora ao papel do pai. Qual que é o papel do pai? O papel do pai é proteger, como nós já colocamos aqui. O pai, ele é o protetor. E a principal proteção que o pai deve trazer é a proteção emocional, tá? Essa é a proteção, né? De tranquilizar, de acalmar, dizer, olha, querido, estou aqui, vai ficar tudo bem, estamos em momentos difíceis, mas calma, né? Vamos confiar em Deus, tudo isso vai passar. Esse é o papel do pai. O outro papel do pai é de afirmar a sexualidade. É o homem que deve afirmar a sexualidade. Não estou dizendo que o pai deve falar sobre detalhes com a filha, com o filho, não é isso. Mas o pai tem um papel importantíssimo de afirmar a sexualidade. Como que o pai pode fazer isso? Ele chama seu filho, e nós precisamos, querido, só abrindo aqui um parênteses, nós precisamos conversar sobre sexualidade com nossos filhos. É necessário. Eles precisam, porque em algum momento da vida eles vão aprender sobre sexo. E aí, se nós não ensinamos em casa, eles vão aprender fora. E aí vão aprender da maneira que nós não gostaríamos que eles aprendessem. Então, é necessário conversar sobre sexo. O pai, quando que o pai vai conversar sobre sexo? O pai e a mãe vai conversar
Quando a criança o procura, quando ela começa a fazer perguntas, é porque ela está começando a descobrir. Esse seria o momento de nós conversarmos e responder conforme a pergunta da criança. Conforme ela vai perguntando, ela vai descobrindo e nós vamos falando conforme as perguntas dela. Então, o papel do pai é esse, é chamar o filho e dizer, olha, filho, você está crescendo, vai acontecer mudanças no seu corpo, fica tranquilo, filho, isso é natural. Né? Olha, filha, você vai se tornar uma mulher linda. Deus está preparando o seu corpo para você ser mãe. Filho, Deus está preparando você, acontecendo todas essas mudanças, porque você é um homem. Porque Deus o fez assim, homem. Você vai se tornar um homem lindo. Você vai ter uma família, você vai ser o protetor da sua família. Fique calmo, fique tranquilo, filho. Isso é natural, isso é normal. Isso é plano de Deus, é projeto de Deus. E o último papel do pai que nós vamos ver aqui é abençoar para prosperar. O pai, querido, deve abençoar não só o pai e a mãe, né? Mas o pai, ele tem essa responsabilidade de abençoar os seus filhos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários exemplos de pessoas, Abraão, Jacó, e aí dá sequência à descendência abençoando os seus filhos. E nós precisamos resgatar essa tradição, resgatar esse costume. E vamos entender aqui o que é abençoar. Abençoar, nós poderíamos resumir de uma forma bem simples, que abençoar é falar bem. Olha as características boas que tem sua esposa. Agradeça a ela, diga, querida, obrigada porque você é uma boa esposa. Você se preocupa comigo, você tem cuidado dos nossos filhos, você tem trazido união e amor ao nosso lar. Da mesma forma, a mulher. Olha as coisas boas que tem, as características positivas que tem seu esposo. Diga a ele, querido, obrigada porque você é meu protetor, é você que me guarda, é você que me apoia nos momentos difíceis, é você que sustenta a casa. Né? Precisamos olhar as coisas boas. Ou quantos esposos que são bons cozinheiros, que fazem a nossa alimentação, precisamos olhar o lado positivo e abençoar. Criar-se o costume dentro da nossa família de abençoar. E a minha sugestão fica para você, separe um dia da família, de repente uma sexta-feira, um pôr do sol, e comece a praticar isso. Comece a dizer coisas boas que você viu durante a semana nos seus filhos, parabenizar pelas notas na escola, parabenizar por alguma atitude que ele teve em casa, alguma iniciativa, coisas boas que eles fizeram, precisamos. Muitas vezes nós focamos só nos defeitos, muitas vezes nós focamos só naquilo que as pessoas erram, que nossa família erra e falha conosco. Precisamos mudar essa mentalidade. E olha só o que Ellen White fala em Testemunho, volume 2. Né? A escritora Ellen White nos traz um conselho, um lembrete muito interessante aqui. Olha só, todos os membros da família se centralizam no pai. Olha que interessante. Ele é o legislador, ilustrando em sua própria varonilidade as severas virtudes, energia, integridade, honestidade, paciência. Olha as virtudes do homem, né? Diligência, prestatividade. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. E a família, a esposa e os filhos devem se unir ao pai neste momento de adoração. Então, pais, vocês são sacerdotes do lar. Quando não tem a presença do pai, né? De repente uma mãe que está sozinha, mãe, você assume esse papel. Mas sempre ore a Deus para que Deus te dê muita sabedoria para você desenvolver esse trabalho, né? Que Deus colocou, essa responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Se nós pudéssemos, dessa história aqui de Joquebede e Arão, nascimento de Jesus, nascimento de Moisés, a formação de Moisés, talvez se nós pudéssemos pedir a essa família alguns conselhos, eu acredito que eles nos daria alguns conselhos dizendo assim, olha, uma família saudável, uma família sadia, ela tem algumas atitudes, e eu quero colocar aqui para vocês essas atitudes. A primeira atitude que a gente vê na família de Joquebede e Arão era a atitude de oração e fé. Arão e Joquebede conseguiu transmitir para os seus filhos que
para que a gente tenha sucesso na vida, para que sejamos uma família de sucesso, para que sejamos um cristão verdadeiro, para que sejamos vitoriosos em Cristo, nós precisamos ter uma vida de oração e uma vida de fé. Nós precisamos entender que Deus ele é o único que nos ouve e que pode solucionar os nossos problemas. Muitas vezes nós contamos nossos problemas para tantas outras pessoas. Precisamos, primeiramente, recorrer a Deus, levar os nossos pedidos em oração a Deus. E aí, eu pergunto para você, como que está a sua vida de oração? E essa pergunta é para mim também. Como que está a minha vida de oração? Eu tenho apresentado a Deus, tenho recorrido primeiramente a Deus. Será que os meus filhos têm visto que eu tenho uma vida de oração e que eu tenho fé e confiança em Deus? Arão e Joquebede tiveram sucesso nessa área da vida deles. Transmitiram esses valores para os seus filhos. Olha que pensamento interessante eu tenho aqui, ó. Os filhos são colocados nas mãos dos pais, não para herdar um império, mas para serem ensinados e preparados para a vida eterna. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Um exemplo de uma vida de oração, uma vida de fé e consagração a Deus. Outra atitude que toda família necessita ter, atitudes de perdão. E o perdão é interessante, queridos, que o perdão ele não é uma opção, é uma decisão. Nós precisamos decidir. Assim como nós decidimos aceitar a Jesus, assim como nós decidimos por tantas outras áreas da nossa vida, o perdão deve ser uma decisão que deve ser tomada a cada dia. Olha o que diz Mateus. Abra sua Bíblia aí. Mateus 6,14. Vamos achar aqui Mateus. O verso 6, o capítulo 6 e o verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, como eu coloquei aqui, nós necessitamos do perdão. O perdão ele tem que ser uma decisão diária. E onde mais nós necessitamos de praticar o perdão é com a nossa família. São aqueles que nos conhecem verdadeiramente, são aqueles que às vezes nós falamos palavras que ofendem, né? Precisamos praticar. O perdão ele nos liberta. A pessoa que vive com a falta de perdão, que vive relembrando o passado, são pessoas que são corroídas por dentro. Precisamos praticar o perdão. E não há nada demais em nós chegarmos para os nossos filhos, nós erramos. Queridos, quantas vezes eu errei como mãe? Nós precisamos chegar para os nossos filhos e dizer, filho, perdoe, a mãe errou, a mãe falhou. De repente, nossos filhos já são adultos, nós precisamos chegar para eles e reconhecer, dizer, filho, olha, o pai não tinha conhecimento, a mãe não tinha conhecimento. Errei, não sabia como educar você, me perdoe. O perdão traz liberdade, precisamos praticar o perdão. E a última atitude aqui que nós podemos colocar é cumprir o propósito designado por Deus. Qual foi o propósito que Deus te chamou? Por que você está aqui nessa terra? Quem é você? Você já parou para pensar nisso? Se eu te perguntasse quem é você, quem sou eu? Por que eu vivo aqui? Por que eu nasci nesse tempo? Precisamos cumprir o propósito. E nós vamos ver aqui duas passagens que vai nos identificar qual que é o nosso propósito aqui. Primeiro eu quero ler com você 1 Pedro. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Olha só o que diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, primeiro nós precisamos entender que nós somos um povo especial, que nós somos pessoas especiais. Nós somos pessoas escolhidas por Deus. E depois nós precisamos entender
que o propósito de Deus é o quê? A fim de proclamar as virtudes. Nós temos uma missão de levar o evangelho de Cristo às pessoas que ainda não conhecem. Nós, como famílias, precisamos trabalhar para salvar outros. Nós precisamos, primeiramente, salvar a nossa família, mas levar também esse evangelho a outras pessoas. Dar sequência ao trabalho que foi feito pelos nossos antepassados, pelos nossos pioneiros da igreja. Esse é o propósito, esse é um dos propósitos de Deus para nós. O outro propósito está lá em Gênesis. Gênesis 12, também muito conhecido por nós, né? Gênesis 12, 3. Vamos achar aqui Gênesis 12, 3. Olha só o que diz aqui: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a promessa que Deus fez para Abraão e se estende até nós. Deus nos chamou para sermos bênçãos na vida das outras pessoas. Então, o propósito que Deus tem para mim, primeiro propósito, levar a salvação e abençoar as outras pessoas, abençoar outras famílias e outras pessoas. E eu quero já encerrar aqui, lendo para você mais um texto, esse é o último texto que nós vamos ter, que está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 4. Ellen White diz assim, ó, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa poderá fazer, pois é uma testemunha viva de seu virtual poder sobre o coração. Queridos, a nossa família é uma testemunha viva às outras pessoas. Nós estamos, através da nossa família, pregando às outras pessoas. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar. Nós tenhamos sabedoria como família, de conduzir os nossos, aquele que nós amamos, mas que nós também possamos levar outras famílias até Cristo. Que o nosso exemplo, o meu desejo é que a sua família seja uma família que reflita o amor de Deus, que você tenha alegria e prazer ao voltar para casa e estar junto com os seus, porque ali no ambiente do seu lar reine a paz, reine a harmonia, né? Reine o amor acima de todas as coisas. Que Deus possa abençoar cada família aí de São Francisco do Sul e cada família da nossa igreja também. Marlene, que Deus abençoe você, o seu ministério e a sua família. Queremos agradecer porque dessas suas palavras nós sentimos a orientação divina e que isso possa ser alcançado os lares que ouviram essa noite. Que essa dinâmica que você nos orientou possa servir de lar em lar, entre os pais e a nossa família também. A nossa igreja está dividindo, momentos onde nós precisamos aprimorar mais a nossa comunicação entre família. Então, que nós possamos colocar em prática, Não sei se vai ser no momento do culto, ou se vai ser no momento de descontração em família, que você vai utilizar esse material que foi elaborado com tanto carinho para você receber. Que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar aqueles lares que estão tão distantes, que estão nos ouvindo nesse momento. Tem pessoas em São Paulo que estão nos assistindo, a família da Tiffany, que entrou em contato aqui, que está nos assistindo, que Deus possa alcançar o seu lar, abençoando e satisfazendo os desejos do coração de cada um de vocês. Aqui vai o nosso forte abraço e vamos também agora finalizar o nosso culto nessa noite
com o hino Abençoa este lar, o hino 450. Abençoa, bom Senhor, de teus filhos este lar. Vem eterna proteção e tua santa paz nos dá. Mesmo quando em prova e dor, reina aqui somente amor. Haja sempre neste lar harmonia e bem-estar. E na senda do viver, guia-nos com tua mão. Une nossos corações pelos laços da afeição. Livra-nos de todo mal nesta vida terrenal e prepara-nos. Tu faz a oração final ou faz quem fala, ou a professora Marlene? Dos céus, nossos filhos, ó Senhor, tenham tua proteção. Dá-lhes forças e poder para vencer a tentação. Fiquem juntos em amor, recebamos teu favor e que neste nosso lar possas tu também morar. Que o Senhor possa cuidar do nosso lar. Esteja, Senhor, com os teus filhos neste momento. Alcance o nosso coração e que possamos nessa noite absorver a tua mensagem que ouvimos com tanto carinho, elaborada pelo Ministério Infantil da nossa igreja. Que possamos, ó Deus, receber as tuas bênçãos em dobro. Que a cada dia possamos colocar em prática o teu amor entre família, que possamos nos perdoar, que possamos melhorar cada vez mais, e que o Senhor, ó Pai, esteja conduzindo o caminho de cada um dos teus filhos. Abençoe, Senhor, o nosso lar, da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, e alcance, Senhor, o brilho da tua glória em nossa vida e daqueles que nos rodeiam. Permaneça conosco nessa noite. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Tenhamos uma boa noite e até a quarta-feira, às 7:30 da noite.